Boa noite. Lima já tá aí. Já chegou. Boa noite, André, Jefferson. Professor Domingos Isaías, já tá chegando por aqui também. Então, gente, chegamos à nossa sexta live, professora Altamira. E a live de hoje tem um sabor diferente, né? Uma live professor Lourenço, o Iguatu em peso por aqui, né? Boa noite, professor. Tem um tom diferente, né? A começar pelo título, né? Orgulho de ser Urca. E eu tenho muito acordo com essa expressão, porque realmente eu tenho muito orgulho de ser Urca. Eu estou na Urca desde que eu tinha 18 anos. Cheguei como estudante e não saí mais. Já tem um tempinho, né? Que eu estou na universidade como aluna, como professora. E eu tô com a garganta um pouquinho. Oi, Ângela. Um pouquinho rouca, mas dará certo. Então, boa noite, Evandro. Jaqueline chegando aqui. Nossa, vai ser uma noite incrível. Como é que tá o som para vocês? Boa noite, professora Aline. Ok, Suzana. Alguém me dá um oi aí para dizer como é que tá o som? Boa noite, Lima. Como é que tá chegando o som para vocês? Darlene. Tá ok? Gente, como é que tá o som? Tá ótimo, ótimo. Então vamos lá, né? É uma live festiva, uma live comemorativa, na medida em que recentemente o campus da Urca no Iguatu completou 5 anos, o campo multi-institucional, né? Porque a Urca no Iguatu tem muito mais do que 5 anos. Então eu tenho a honra de receber hoje aqui pessoas que fazem parte dessa história, né? Que fazem parte dessa construção, que são o professor Lima Júnior, que é o nosso reitor, a professora Natália, que é a atual diretora do campus, o professor Ivo, que tem um papel importante na construção da Urca do Iguatu, esteve por muito tempo como diretor também, o professor Marcelo, que é vice-diretor atual e foi durante muito tempo coordenador do curso de Economia, e a professora Jaqueline, que é a atual diretora do campo do curso de Economia. A Urca do Iguatu não é formada somente pelo curso de Economia, mas uma vez que eu sou do Departamento de Economia, quis conversar com os professores desse curso e com aqueles que fazem parte da história. Então, sem maiores delongas, eu vou convidar o professor Lima Júnior para entrar aqui para essa conversa com a gente. Nós vamos falar sobre o campus, o papel do campus no desenvolvimento regional, o processo histórico, né, de construção da Urca no Iguatu. Eu acho que vai ser uma noite bem bacana. Boa noite, Adélia. Então, esperar aqui que Lima solicite a entrada para a gente já começar essa conversa, né? A professora Natália já está por aqui também. Acho que está faltando só chegar o professor Ivo, né? Professor Ivo e professor Marcelo. Então, esperando aqui, professor Lima Júnior solicitar o ingresso. Ah, já solicitou aqui? Não, quem solicitou foi a professora Jaqueline. Como é que faz isso? Lima, você pode fazer assim, você sai, faça assim, saia, entre novamente, que é assim que você entrar vai ter a opção solicitar entrar ao vivo, ok? Aí você sai e volta novamente, quando você voltar já vai aparecer, boa noite, Arilúcia, a opção solicitar participação ao vivo. Aí você coloca ok, e aí você já entra aqui com a gente. Então, boa noite a todos. Esperando aqui o professor Lima Júnior. Então, enquanto o professor Lima Júnior
Chega por aqui. Boa noite, Antônia. É, Só dizer para vocês que a expansão da URCA nos campos Missão Velha, Campos Sales e Iguatu é de grande importância para o fortalecimento da nossa universidade como instituição agente de desenvolvimento regional, né? Eu sou de uma época dentro da URCA que a gente só tinha o campus do Pimenta e alguns cursos, pronto, o Lima já vai chegar, e alguns cursos no Juazeiro. Nós estamos aqui, boa noite, Laércio, para festejar a construção dos 5 anos. Opa, aprendeu, meu amigo? Isso vicia, viu? Depois que aprende uma vez, aí pronto, viu? Não vai mais querer Tudo sair. em paz? Tudo em paz, como está você? Todo cheio de reunião, de teletrabalho, essa vida tem sido bem interessante, viu? É isso que é interessante. Mas como eu sei que quem manda na sua vida hoje em dia é o Leônidas, me dê notícia aí do poderoso Pois chefão, é. tá bem? Hoje o Leônidas, ele vai ficar ali fora, porque das outras lives ele tem participado, né? Ele entra Aham. aqui, ele dá boa noite pro pessoal, pergunta por que as pessoas estão sem máscara. Ah, bom. Pois é, eu também estou me Tá, dividindo aqui, né? Aqui eu estou aqui, mas aqui no fundo tem o Heitor assistindo os desenhos dele. Eu falei, deixa bem baixinho, filho, para não atrapalhar a live, mas eu estou dividindo aqui o espaço. Lima, primeiro, dizer para você que é uma alegria receber você aqui, receber vocês, né? O conjunto que representa a instituição Universidade Regional do Cariri, Campus Iguatu. Eu tenho, assim, já conversando sobre isso, um afeto muito grande por aquele campo, já estive lá fazendo alguns eventos, inclusive juntamente com você, juntamente com o Ivo, com o Marcelo, com a professora Jaqueline também. Acho que a última vez que fui foi a convite da professora Altamira, em 2019. Então, hoje a casa aqui é do campus do Iguatu, né? E a nossa primeira pauta aqui é justamente conversar, acho que a gente poderia começar sobre a construção da ideia de uma UFSC no campus do Iguatu, né? Porque como é que isso se deu? Acho que as pessoas gostariam de conversar com a gente sobre isso. Então, lhe deixo à vontade para falar sobre esse histórico, né? A URCA no Iguatu. então, boa noite, né? Primeiro, agradecer pelo convite, né? Embora falar da URCA para todos nós que fazemos parte dessa grande história, desse grande projeto de universidade, né? É algo que está na veia. O seu depoimento, você começou, estava escutando há pouco, né? Que a URCA é praticamente mais da metade da sua vida, né? Chegou aos 18 anos, né? Então, É, assim tem sido com a vida de todos nós. Falar da URCA, onde quer que ela esteja, né? Falar um pouco de uma parte, uma grande parte das nossas vidas, né? E boa noite, cumprimentar os colegas que assistem, né, aos amigos, aos colegas de jornada, né, aos nossos colegas, tanto dos colegiados, de professores, de estudantes dos campi que não estão em Iguatu, quanto os de Iguatu, né, os 4 colegiados, né, enfermagem, economia, direito e educação física, o núcleo gestor, né, o convite aí feito muito bem reconhecido, né, ao Ivo, né, que esse sim tem história. Ontem a gente conversava um pouco sobre o que falar para os dois não ficarem, né, meio que repetidos. Eu acho que, sem desmerecer a todos que fazem a história da universidade, mas, né, aquilo é um pouco, aquele campus grandioso, aquela dinâmica, tem um pouco, né, ou muito, dessa grande colaboração que é o professor Ivo. E aí, quando eu digo do professor Ivo, não só da pessoa dele, que por si só já traz muito, mas principalmente dos nossos mestres, né, Laudeci? Ivo tem muito de Plácido, né? Ivo carrega um pouco, foi aluno de é Plácido, verdade. né, o jeito de falar, né, a proficiência e o dom da palavra, o Ivo herdou isso, nós herdamos muito dos nossos mestres. Antes de entrar nessa Sim. live,
né, eu conversava com o Ronald, né, que é outro mestre, foi seu orientador. Fazer uma live com Né, ele também. Será que ele fazer uma entra? live. E nós carregamos um pouco. E aí, falar desse grande projeto que é Iguatu, é do nosso campus e a nossa atuação no Iguatu, é falar, acima de tudo, da luta dessas pessoas, né, do testemunho, é uma história recente, falar da concepção arrojada, né, que você imagine aí, nós que temos a dificuldade no cotidiano de vivermos, né, em um tom mais harmonioso com né, os nossos colegas, com os currículos, a vida acadêmica em si, ela é muito vaidosa, já dizia a dona Violeta, né, imagina várias instituições, né, vários currículos concorrendo, já traz um tom gelado, um tom de frieza que nós buscamos sempre, destruir um pouco, desconstruir essa ideia de que a academia é fria, né, e tentando fazer, né, uma transversalidade de convivência de valores. Imagina você conviver 3 instituições, cada uma, né, com seus distintos processos, cada uma com as suas temporalidades, né, às vezes a gente vê algum conflito, é porque não é a URCA, é o campus multi-institucional, né, porque com a força e com o vigor que a URCA chegou, né, em Iguatu, a gente, e principalmente com cursos que se chamam muito, né, são muito concorridos, com professores de excelente nível, né, chamou um pouco a atenção, e aí o povo diz, lá na URCA, os nossos colegas da UES ficam enciumados, a reestruturação do Centec também, então é um projeto arrojado, né, você tem a própria concepção do projeto, como nós dizíamos, no dia da comemoração, né, onde antes se manufaturava o ouro branco do Nordeste, essa análise é da professora Jaqueline, né, hoje a gente forma mentes, prepara mentes, né, produz conhecimento. Então é um salto imenso do ponto de vista de perspectivas da nova sociedade que a gente pensa, né, da sociedade pautada no conhecimento, que é isso que veio dar uma demarcação. Nos nossos discursos de colação de grau em Iguatu, que é uma festa, aliás, eu sempre digo nos discursos, desde quando eu era vice-reitor, eu fazia questão de presidir, né, o professor Patrício me permitia, me dava essa honra, e eu fazia questão de presidir, porque é uma festa sem igual, né? Eu acho que em Iguatu, a nossa unidade vive um pouco aquilo que nós vivemos aqui nos 10 primeiros anos de consolidação da universidade, né? Então, a euforia, a consolidação, o profissionalismo, o ambiente colaborativo, a construção conjunta e a vinculação com a sociedade, que é muito importante, né? Então, um pouco falar disso tudo, né, que são processos muito amplos. A comunidade iguatuense, eu sou da região, eu sou iguatuense, né, nasci em Iguatu, vivi minha família... pensando nisso, porque no seu caso, é uma história também da sua própria vida, né, na medida em que você sai de lá, vem estudar aqui no Cariri, e depois é uma das pessoas que faz parte da história de construção do campus, né, e, por exemplo, agora que o campus está completando 5 anos da construção, você está justamente reitor. Quer dizer, como é isso, esse presente mesmo da vida, né? Pois é, e isso traz, isso sempre mexe até com as emoções, né? Porque, assim, Iguatu sempre, eu me lembro quando eu tinha 6 anos, 7 anos, e a FECLI chegou, né? A FECLI, a UES, ela chega no final dos anos 70, início dos anos 80, com a nossa vocação também, formar professores. E minha mãe foi uma das professoras formadas, né, no primeiro ciclo pela UES, pela FECLI. Depois a gente vai morar em Cariús, e aí, né, como não existia, eu queria um curso que fosse um bacharelado que pensasse, né, um pouco a discussão do desenvolvimento, né? Aí pensava em história, pensava em geografia, mas a economia, né, era o mais afeito. Então tive que sair de lá. Se fosse hoje, né, eu não teria saído, né, teria permanecido. Então hoje, quando eu vou a Iguatu, quando eu vou ao campus, né, entro nas salas, eu sempre faço questão de fazer isso, né, e cumprimento as pessoas. Então vejo pessoas de Cariús, de Jucás, de Saboeiro, né, naquele processo. E o mais importante, que fazem como a gente fazia. Você também, quando veio de Nova Olinda, né, quando a gente passou no vestibular, principalmente nós que não tínhamos condições de ir para uma capital e tudo, a gente se
pegou a essa oportunidade como se fosse uma tábua no meio do deserto. Né? E cá estamos nós fazendo com o Ivo, com a Natália, com a professora Jaqueline, com o professor Marcelo, com a professora Laudeci, né, com a professora, com tantos os demais professores, Altamira, que hoje está fazendo um trabalho excelente na pesquisa, né, fazendo essa história bonita. A relação mais direta com a própria consolidação, quem vê o projeto bonito, né, hoje, daquela forma, do ponto de vista administrativo, ele teve muitos meandros, né? A gente sabe como foi criado o campus de Iguatu, né, que era naquela concepção do governo Lúcio Alcântara, né, que dizia que as universidades tinham que se autossustentar, que ganhar dinheiro, fazer dinheiro, e os cursos fora de sede podiam ser cobrados taxas, né? E aí veio a expansão para Missão Velha, para Campos Sales e para Iguatu, onde você, da classe trabalhadora, de regiões que ainda não vivia dinâmica econômica nenhuma, era praticamente o sustento era do comércio e da agricultura, você tem que ter um salário mínimo para pagar a mensalidade de uma faculdade. Né? O professor Plácido, quando assume, ele assume com o compromisso da gratuidade. Isso está na fala do Ivo e da Natália, mas eu vou pular um pouco. Mas é só para pensar que, assim, os arranjos ou a forma administrativa como isso foi conduzido exigiu muito estudo, muito fôlego, e foi aí o meu contato mais direto com o Iguatu. Eu era diretor financeiro, recém-voltado do mestrado, o professor Plácido me convida para assumir o financeiro, naquela época que o governo do estado estava reestruturando os sistemas administrativos, com introduzindo a ferramenta do MAP, dos investimentos, e ele perguntava ao governador, e Iguatu? Iguatu não é um investimento novo, Iguatu é uma coisa que já está lá, né, há mais de 8 anos, já está perto de completar 10, como é que nós vamos fazer? Eu quero a gratuidade. Só que a gratuidade envolvia, né, você criar toda uma estrutura. O governador Cid Gomes propõe, né, um pagamento de bolsas aos estudantes, para os estudantes arcarem com as despesas. Então, esse seria a primeira etapa da transição. Num segundo momento, o montante de recursos que seria direcionado à contabilidade geral dessas bolsas seriam colocados no finalístico da universidade para arcar com as despesas da expansão e da gratuidade. Você imagina, Laudeci, o que é a gente entrar, Iguatu na época já tinha 800 a 900 alunos, hoje tem mais de 1.200, 1.300. Mas na época a gente chegou a 840, entrar no financeiro pagando CPF por CPF a 800 pessoas, né, para garantir o funcionamento. Então foi o primeiro esforço, né, a gente durou com aquele tempo, era uma forma muito precária, né, mas a gente conseguiu transferir tudo que era dessa espécie de transferência de renda para o finalístico da universidade. E foi, né, com muita negociação, né, o reitorado do professor Plácido consolidou esse modelo, depois a professora Otonite, né, aprimorou, né, quando eu era pró-reitor de administração, e cá estamos nós. Avançamos na negociação, e aí é um capítulo importante que o Ivo tem muito mais a contar do que eu nessa negociação. Eu lembro das obras, a gente sabe, mais do que todos, né, que a gente que convive nesse campo dos enfrentamentos políticos, né, que as massas políticas, principalmente locais, elas querem se apropriar das grandes vitórias, né, então houve embate político, né, embate de grupos no estado do Ceará como um todo, né, para se apropriar, o filho é meu, o filho é teu, ao passo que o filho era de toda a comunidade acadêmica iguatuense, principalmente, né, dos governos da época, o governador Cid Gomes e depois o governador Camilo, garantiu aquele investimento. As linhas de financiamento, olha só que interessante, né, as linhas de financiamento foram todas advindas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do BNDES. Tinha um edital aberto, 22 milhões, que foi concorrido pela CCPES, né, e aí o governo do estado afiançou a contrapartida, né, um projeto foi feito, um projeto arrojado. Quando a gente entrou no debate, na época, se a gente construiria um novo campus em Crato, incorporando o terreno da Expocrato,
né? O debate, de uma certa forma, talvez não tenha sido bem conduzido, né? Ao ponto de dizer, vamos pegar uma parte do recurso, amplia o Pimenta e faz Iguatu, né? De modo que não foi bem-vindo pela sociedade caririense, pela sociedade cratense, o recurso não foi desperdiçado, e hoje nós temos esse campus tão bonito, né? Um campus tão produtivo como é o campus multi-institucional. Uma coisa importante que ainda está, né, no leito das nossas lutas, né, já foi negociado na gestão passada, e que, né, independentemente de crise, a gente nunca deixou, né, o horizonte de cada diálogo com o governo do Estado, é o concurso para efetivo. Hoje o campus ele tem uma dinâmica, ele nos dá orgulho, né, mas os professores são, na sua totalidade, professores temporários, que a cada 2 anos tem que fazer um processo seletivo. Eu sempre digo, né, que os professores das unidades descentralizadas, eles são testados a cada 2 anos. Sim. Então, eles têm uma qualidade, um rigor. Né? Como nós já fomos professores substitutos, sabemos disso, lá no início né? Mas, assim, e que, não obstante, né, a cada processo que esse grupo de professores passam, eles são produtivos, não deixaram qualificação. Hoje a gente já tem doutores, doutorandos, hoje nós temos um nível de produção científica muito bom nessas unidades. Iguatu puxa, Campos Sales acompanha, Comissão Velha. O nosso nível, às vezes, tem semestre em que cursos das unidades são mais concorridos no vestibular do que o curso aqui do Triângulo Crajubá. O curso de Economia já aconteceu isso várias vezes, do curso de Economia ser mais concorrido em Iguatu do que aqui o curso de Direito, o curso de Enfermagem. Uma coisa importante que sempre está na nossa fala, eu já estou me estendendo muito, eu sei que tenho tempo, desculpa, mas é o diálogo que é uma coisa também importante, né, com a sociedade. Né? E, o campus de Iguatu, né, os estudantes nos seus processos de formação, tem, assim como aqui, assim como em Campos Sales e Missão Velha, reforçado cada vez mais esses links. Né? E hoje, uma das maiores críticas que são feitas, né, embora eu relativize, porque às vezes é injusto, mas uma crítica que é feita à academia e aos tidos como intelectuais, aos pesquisadores, são as dificuldades, né, de estabelecer articulações, conexões mais firmes e estáveis com a comunidade em geral. Uhum. A gente percebe que isso tem sido reduzido, não é uma prática só da URCA, né, os nossos colegas das outras universidades cearenses, agora no CRUC, na presidência do CRUC, a gente tem feito um esforço de acompanhar, né, o que cada instituição faz com a comunidade que não seja assistencialismo, como a comunidade participa, né, da construção e da elaboração do saber de forma estável. E a gente percebe que na UFCA, que a gente também está aqui mais próximo, mas em Iguatu, a participação dos nossos professores nos conselhos, os nossos alunos, boa parte deles não tem nem terminado o curso, já são secretários municipais de pastas importantes como saúde, como educação, como desenvolvimento, então, e estão em outros espaços coletivos de discutir os destinos, ou de elaborar, planejar e avaliar, né, o que se quer de sociedade nesse território tão importante que é o Centro-Sul. Então, para a gente se empolga. Né? Eu, quando falo de URCA, ontem eu conversava na reunião do colegiado do mestrado, aliás, é a nossa próxima live, né, quinta-feira, que falar um pouco da universidade, a gente se emociona, porque, de fato, é falar da história de vida de gente. Para quem não sabe, né, os nossos colegas aí, a professora Laudeci, ela é jovem, porque ela começou muito jovem mesmo, mas ela foi professora do reitor, né? Foi professora do reitor de técnica de pesquisa em economia, né? E assim, é falar da nossa vida, foi o nosso sonho, aqui a gente deposita, né, as nossas melhores energias, né, se a gente não pode transformar a sociedade, né, a gente transforma pelo instrumento de ação
que a gente tem mais direto de intervir, que é o nosso ambiente de trabalho, e a Universidade Regional do Cariri, tem muito essa vocação, essa missão está lá no seu estatuto, né, a missão de promover o desenvolvimento de pessoas, né, eu acho que ela tem feito isso, e Iguatu principalmente, então o orgulho, né, de ser URCA, o orgulho de ser Iguatu, né, a URCA não vive, a professora Jaqueline que cunhou, né, essa máxima, né, a URCA não vive sem Iguatu, e Iguatu não vive mais sem a URCA, né, então é uma forma de endogenizar, né, de trazer para o âmago do cotidiano, de sociabilidade de um lugar, né, o papel que a universidade tem. E eu fico pensando assim, que quando eu estou convivendo com eles, né, nas semanas pedagógicas lá do campus, eu sempre me pego pensando que nós tínhamos a idade deles quando a gente entrou na universidade, quer dizer, e se a gente for tomar como referência, o que é que nós frutificamos nessa história da URCA? Eu acho que esse trabalho mesmo, assim, acho que a maioria dos professores do campus de Iguatu são ex-alunos da URCA, né? O curso de Economia, por Sim. exemplo, praticamente todos são nossos ex-alunos, nossos O ex-orientandos, direito, a né? enfermagem. E estão lá por muito mérito, né? Estão lá porque se submeteram a seleções rígidas, seleções muito sérias e foram aprovados, né? E foram aprovados tanto na seleção, como também são aprovados na avaliação que os alunos fazem dos professores, né? Então, assim, eu tomo a liberdade de achar que quando um desses professores, que foram os nossos alunos, tem essa maestria, é um pouco o nosso trabalho ao longo, no meu caso, já são 2 décadas, né? Ao longo dessas 2 décadas, né? Porque se eu for observar minha trajetória na URCA, hoje eu vejo que deu certo. Assim, puxa vida, é uma experiência que deu certo, é uma experiência que frutificou, é uma experiência que eles têm muito respeito por a gente, nós por eles, é uma experiência recíproca, né? Então, por isso que eu disse que essa live para mim hoje é uma live muito. Aliás, a de hoje é a de quinta-feira, porque eu também conheço a história da luta por um mestrado em economia, né? Então, nós temos agora, em 2 semanas, 2 temas assim que para mim me são muito caros, que é justamente o campus do Iguatu e o mestrado em economia regional. E aí é muita Isso mesmo. gratidão por vocês estarem passando por aqui. Lima, essas lives começaram numa brincadeira, juntamente com um dos meus orientandos do mestrado, que inclusive está aqui na live, que é o Evanildo. E aí vamos conversar com as pessoas. E começamos a conversar, e eu sempre dizia para Laércio, a semana passada, professor Laércio, que essas lives Muito aqui boa a live de vocês. passamos 3 horas, Lima, falando de globalização. No dia seguinte, eu estava como se tivesse ido com uma vaquejada. Ressacada, cansada, disse, criatura, você não tem mais idade para aguentar 3 horas, mas foi muito bom. E eu dizia para Laércio que essas lives são como se fossem janelas para a gente respirar tudo isso que a gente tá vivendo, né? E continuar de mãos dadas, assim, porque a pandemia está aí, nós estamos em casa, nós estamos em possibilidade do convívio físico, mas a gente pode continuar conversando. E aí, sem sombra de dúvida, que essa conversa dessa noite é assim, mais do que uma janela, é um janelão daqueles das casas antigas da Nova Olinda, do Iguatu e do Cariús, aquele janelão Do que Cariús. cabe muita gente. Inclusive, quando você começou a falar do Iguatu, alguém passou aqui no feed e disse, o povo do Cariús vai ficar com ciúme, viu, Lima? Alguém passou aqui e falou isso, né? Pois Foi, então eu já vi quem é. dê uma lida aí para você poder responder aí no feed. Tá certo. Então, as lives, eu até dizia ontem, é a segunda que eu participo, porque eu estou participando de muita reunião durante o dia. É reunião por teleremoto com o CCS, com o CEPLAG e tudo mais, aí chega o fim do dia, a gente já está, como você diz, já meio, até a vista cansada, né? Eu já não tenho a vista boa, mas eu fui resistente, o nosso colega Samuel Siebra, há muito tempo vinha convidando, né, para participar de uma live, ele tem promovido lives muito boas, discutindo alguns temas aqui do Cariri, temas inclusive bem polêmicos, né, da política, que é importante a gente trazer com uma boa fundamentação,
E eu sempre resistente, né, às lives. O Amadeu também há um bom tempo me convida para falar um pouco da pandemia, né? Aí veio os convites, né, do nosso grupo, né? Eu estou chamando nosso grupo já o grupo que Sim. você, né, tem aí no seu entorno e tudo mais, né? Um grupo bem dinâmico. E aí eu disse, bom, eu não vou hesitar mais. Aí teve uma live sobre um pouco análise de conjuntura com o Amadeu. Hoje tem essa nossa, vai ter uma com Samuel, discutindo como a universidade serve para emancipar, né, a pessoa desse contexto. Vai ter uma com os colegas da Missão Velha amanhã. Vai ter uma para falar do nosso mestrado, que é importantíssima. Né? E nós vamos participar de uma que é o lançamento daquela trilogia sobre o Celso Furtado, 100 anos de Celso Furtado, saiu na semana passada o primeiro volume, que é sobre depoimentos, sobre teoria. O segundo volume sai no final do mês, que é sobre depoimentos sobre a vida de Celso Furtado. E o último volume é sobre experiências regionais exitosas. E aí a professora Daniele, de Iguatu, e eu temos um capítulo nessa trilogia, e aí a gente vai participar também. Para você ver, né? Porque live é assim, viu, Lima? Depois que você abre uma porteira, aí passa Vicia, né? você fica assim. Eu comecei uma vez por semana, agora já são 2 vezes por semana. Eu disse, gente, mas a gente já volta a viver ao vivo, porque a janela já passou muita gente. Lima, então, muita gratidão por você ter vindo aqui conversar com a gente. Ficar aqui, viu? Qualquer coisa me chama. Fica aí, que eu vou conversar agora falas com a professora Natália. Professora Natália, eu peço aí a entrada. Já está aqui, já está até mandando beijinho aqui, ó, Natália Bastos. E vou conversar com Natália, que é a atual diretora do campus do Iguatu. É isso? Só que para ela solicitar, acho que eu tenho. Olha aí, boa noite, professor Carlos Kleber. Está com a gente também. Professor Lourenço passou por aqui, professora Altamira, professora Dani, professor Domingos Isaías, professor Irvi também passou por aqui. E eu acho que passou também uma ex-aluna nossa, lá da trilha sonora, Elânia. É isso, Elânia? É você que está falando aí com o @ da trilha sonora. Professor Érico. Professor Érico também está com a gente aqui. A professora Natália já solicitou. Também está aqui, Lima, a professora Isabela. Professora Isabela Cristina. Aí, Irvi está aqui ainda. Estou ainda. Sim. Elânia no arroba. Professor Kleber, nosso magnífico vice-reitor. Um abraço, professor Kleber. E a professora Eri Lúcia também, para muitos professores. Pois agora eu vou ter que chamar a Natália aqui, Lima, e a gente volta no finalzinho com as considerações, tá bom? Excelente. Vamos lá, Natália. Boa noite, gente. Todo mundo aí acompanhando, né? Natália já pediu aqui a entrada. Para Natália. Ok. Vamos aqui. A professora Natália é a atual diretora do campus. Nós estamos com tanta gente assistindo essa live. Oi! Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Que alegria estar participando desse momento aqui, viu? Ouvindo agora o nosso reitor, uma grande referência para todos nós, tendo a oportunidade de conversar com a senhora, que é também uma grande referência para a URCA, né, de maneira geral. Eu fico muito feliz e cumprimentar a todos, né? A nossa universidade, o nosso vice-reitor, o professor Carlos, que eu vi que chegou aí, cumprimentou todo mundo. Sim. E amigos do Iguatu, colegas de trabalho, os estudantes, os colaboradores. Eu estou vendo aí vários colaboradores da gente. Professora, a senhora me deixa muito feliz, viu? Natália, e as crianças, como é que você resolveu para estar aqui agora com a gente? Rapaz, aqui tá a situação. 2 meninas, uma de 5 anos, outra de 8 anos. Elas estão ali, ó. De vez em quando elas abrem a porta. Mamãe, por favor. Mamãe está ocupada. Só um tempinho. Mas, professora, não é tão fácil. Mas é desafio.
Eu confesso que eu estou gostando muito, sabe? Porque a gente, e sobretudo quando a gente se torna mãe e que precisa trabalhar, a gente se cobra muito pela nossa ausência no ambiente doméstico. E aí, uma pandemia como essa nos fez permanecer em casa. E aí, a gente agora tem que se virar para muita coisa. Então, você, e sobretudo a mulher, eu queria chamar a atenção disso, nós somos mulheres, nós somos donas de casa, nós somos mães, nós somos professoras, nós somos funcionárias públicas, né? Então, é tudo junto. O professor Lima Júnior dizia que está com muita reunião. Gente, tem hora que eu digo assim, como é? Não se acaba mais não? Eu vou desligar meu celular para ver se dá tudo certo. Porque tem hora que pesa. Mas isso é muito gratificante. E as meninas, elas têm tentado, né? Tem hora que, assim, a paciência não tá das melhores, mas a gente continua tentando. Aqui são 2, já não são tão pequenos, né? Tem um de 15 que tá jogando nesse momento, e tem um que tá só passando aqui atrás, e eu tô dividindo a sala com ele. Ele tá lá no fundo, vendo TV aqui, ó. E eu tô aqui fazendo a live. Mas é isso mesmo, assim. E as aí, minhas estão brincando ali no pula-pula. Vão brincar para se cansar. E aí, eis que a gente é mulher que, além de assumir esse papel, né, da maternidade, da profissão, a gente ainda assume coordenadorias, né? No seu caso, você está dirigindo campus, é isso? É verdade. Aqui eu gostaria mais uma vez de agradecer, né? Mais uma vez, publicamente, a confiança que o nosso magnífico reitor, o professor Lima e o professor Kleber depositaram em mim. Eu tenho uma jornada, sabe, professora, de URCA em Iguatu, de 15 anos. Quando a URCA se instalou, com poucos meses depois, me convidaram para dar aula no curso de enfermagem, e aí eu aceitei, de lá para cá estou. Então, eu fico muito feliz com isso, porque quando a senhora diz assim, vamos conversar sobre o campus Iguatu, sobre o orgulho de ser URCA, a senhora não faz ideia como isso reverbera dentro da gente. Porque nós utilizamos muito essa hashtag. Nós temos orgulho de ser URCA. E outra hashtag que a gente utiliza muito é padrão URCA de qualidade. Exatamente naquela fala, retomando aquela fala que o professor Lima debatia com a senhora há pouco. Nossos profissionais, os nossos professores, os nossos estudantes têm uma competência que é muito grande e tem uma qualidade muito grande com relação a isso. Então, nós temos, sim, orgulho de ser URCA. Nós temos um padrão URCA de qualidade inigualável. E isso é algo que é intrínseco. Isso é uma coisa que eu juro à senhora, eu não sei descrever. Quando a gente fala em Campus Iguatu, a gente lembra de todo o percurso, de todas as dificuldades que nós já enfrentamos em ser uma unidade descentralizada, mas que cada pequena vitória tem um sabor muito especial, porque a gente estava vivenciando isso desde o princípio. Então, tudo é muito intenso. Então, é um grande orgulho em ser URCA. Sim, eu também tenho esse mesmo sentimento, Natália. E, por exemplo, no seu caso, a história dentro da URCA viu as suas filhas nascerem, né? Você já estava lá, porque as meninas são pequenas, você tem... Os meus também, assim, eu comecei na URCA e a minha história da URCA se confunde com a própria chegada, o nascimento dos meus filhos. Professora Isabela, não fiz uma referência aqui, professora Isabela é coordenadora da enfermagem, né? Está aqui também com a gente na live, né? Acho que já falei, professor Marcelo. Muita gente boa, muitos amigos, Ana, Marcelo, José, Maurício, Riane é uma querida amiga, enfim, tanta gente, Jaiana. Professora, deixa eu fazer uma observação, tomando aqui a sua fala. Eu adoro conversar, a senhora me interrompa, viu? Aqui é um ponto do Cardoso que gosta de conversar demais. Quando o professor Lima e o professor Carlos Kleber me convidaram para assumir a direção, eu vinha com uma caminhada de 14 anos de docência na instituição
7 anos de coordenação de curso. Eu era coordenadora do curso de enfermagem. E hoje a professora Isabela me representa assim, entenda. Ela faz melhor do que eu. Porque ela chega com um olhar tão diferente, ela chega com um olhar tão cuidadoso, tão compromissado, e a gente fica tão feliz quando vê uma coisa dessa. Eu digo, eu tenho a melhor coordenadora do mundo. A gente percebe o carinho que nós temos pela nossa instituição, pelo nosso curso, e aí vem outra pessoa que sobressai. Então, isso é muito bom. E aí, quando eles me convidavam para assumir essa direção, eu confesso à senhora que, a princípio, eu dizia, não, reitor, acho que isso não está certo, não. E ele dizia, está. Por que não? E aí eu comecei a entender que é importante, inclusive para a gente se reafirmar como mulher, como protagonista feminina, né? A mulher ocupando espaços que atualmente são de homens, né? Mas dizer que as mulheres também têm condição e elas podem. E aí, eu não sei se eu cheguei a dizer para o professor Lima e para o professor Kleber isso, mas eu queria aqui deixar registrado. Uma das coisas que me fez muito aceitar o convite deles foi olhar para as minhas filhas e fazer com que elas percebam daqui a alguns anos que eu posso ser referência para elas, sabe? E elas entendam assim, minha mãe é professora da UCA, minha mãe foi coordenadora da UCA, minha mãe está diretora da UCA, então eu posso fazer dessa mesma forma. Então, eu vi eu olhei para as minhas filhas e eu decidi para fazer isso. E a URCA, para finalizar esse momento, assim, desse contexto que a senhora falava de família, a URCA me deu essa família, porque eu sou casada com um professor da URCA também. Nós nos conhecemos quando ele é do Crato, e nós nos conhecemos quando ele dava aula aqui no Iguatu, no curso de enfermagem, e aí, depois de algum tempo, a gente começou a namorar, casamos e tá aí, temos 2 filhas lindas. Maravilha, Então, maravilha. Muito isso. Esse é o diferencial da história, né? Pois é, menina. Quer dizer que o seu esposo também é professor da URCA. Professor Raimundo Tavares, ele é professor do curso de enfermagem, ele é filho do Crato, e nos conhecemos, ele foi convidado para dar aula aqui no Iguatu, quando a URCA aqui nasceu, e aí, depois de nós éramos colegas de curso, mas depois de algum tempo foi que a gente se aproximou, paquerou, namorou e casou. Sim, e casou, e agora tem as meninas, não é isso? Isso. Então, assim, é um de tudo, por tudo que representa na vida da gente. A gente sente falta, professor, eu vou lhe confessar, nós estamos sentindo tanta falta de estarmos no nosso ambiente de trabalho, porque esse ambiente de trabalho, muitas vezes, é o nosso ambiente doméstico. Vou até lhe dizer dessa forma. Porque a gente passa muito tempo lá. Então, a gente passa pela rua, né, pela Avenida do Campus e diz, eu quero, nesse instante, voltar, tô com ódio desse vírus. Porque ele deixou a gente sem poder, né, estar participando coletivamente desses nossos encontros que são tão saudáveis. Uma coisa que eu sempre observo, Natália, quando eu tenho a oportunidade de ir ao Iguatu, como eu falei no começo, já fui algumas vezes, semanas pedagógicas, fui à Semana Científica de 2019, e eu observo que o campus do Iguatu tem um clima organizacional muito positivo. Eu observo, o Lima fez uma referência aqui quando ele diz que o campus do Iguatu é o que fomos nós nos nossos primeiros 10 anos de URCA, né? E eu observo isso, observo até muito mais. Assim, por exemplo, o chat que está rolando aqui enquanto a gente conversa, as pessoas passam mesmo com bastante alegria para cumprimentar os colegas, para dizer que tem orgulho de ser URCA. E eu acho que do ponto de vista do gerenciamento mesmo, isso faz uma diferença muito grande. Você percebe isso dentro do campus, hoje como diretora? Percebo sim. Nós temos, de repente, por nós termos nascido, né? Vou utilizar essa palavra, nós termos nascido de uma maneira que não foi tão favorável para todos que faziam URCA naquele momento, a gente recebeu ainda alguns entraves, sabe, professora?
E, de repente, o que nós temos é uma grande amizade, uma grande sensação de proteção. Todo mundo aqui se protege, porque nós compreendemos bem qual é o papel da URCA em Iguatu. Nós compreendemos que nós somos resistência, sabe? Num primeiro momento, não foi fácil. Não foi fácil de jeito nenhum. A gente percebia, inclusive, por alguns colegas, né, de profissão, de academia, um olhar meio que duvidoso. Passamos por algumas experiências que foram difíceis, mas eu fico muito agradecida e muito contente. Eu preciso também fazer esse registro. Eu fico muito contente quando nós percebemos uma aproximação do campus Crato, Juazeiro Barbalho, do campus Crajubá para as unidades descentralizadas. Então, aqui nós já temos grandes parceiros nos nossos 4 cursos, grandes parceiros de origem, né? Vamos dizer assim, dos cursos de origem do Cariri, que já são grandes parceiros da gente, e começaram a entender que nós também podemos, se as chances nos forem dadas, a gente consegue fazer e fazer bem. E eu destaco o compromisso das últimas gestões, né, nesse possibilitar que essas oportunidades aconteçam. Então, nós temos, hoje, professora, só para a senhora ter ideia, nós temos 1.437 alunos regularmente matriculados. Nós temos quase 100 professores, entre professores temporários, na sua grande maioria, professores efetivos. Nós temos muita produção científica. Nós temos professoras, inclusive aqui no curso de enfermagem, eu vou destacar a professora Adriana, que cá está, que foi premiada, teve um trabalho dela premiado, e eu estou usando o nome dela, mas eu tenho vários outros exemplos, sabe? De professores da gente, de estudantes da gente, o Isaías, o Domingos, né, que tá aí, me parece, que saiu da graduação, foi direto para o mestrado, o cara já está no doutorado. Então, assim, a universidade tem tido esse cuidado com as unidades descentralizadas. E nós me parece que nós estamos sabendo aproveitar essas oportunidades. Porque a gente não desperdiça, professora. De repente, por a gente ter um pouco mais de dificuldade, a gente consegue se proteger, e nesse ambiente de proteção rola toda uma fraternidade, uma amorosidade, e a gente consegue produzir, e produzir bem. Então, isso nos deixa muito felizes. E aí, mais uma vez, um agradecimento a todas as reitorias que passaram, né, as gestões que passaram, que nos possibilitaram voar, né, cada vez mais. Eu acho que a gente está fazendo aí muita coisa boa. Muita coisa boa. E quando passar a pandemia, eu vou lá tomar um café com você, na sala da diretoria. Aí, primeiro, a gente toma aí tem um bolinho, e a gente tá sentindo falta desse cursinho também, que de vez em quando rola. É bom, professora. E ainda tem uma coisa que eu amo. Quando eu vou para lá, Natália, que as pessoas levam a gente para jantar naquele restaurante. Telha, alguma coisa de telha, Vila gente, me ajuda, o nome é esse? Meu amigo Reinaldo. Vila da Telha. Vila da Telha, aí é espetacular o encontro no Vila da Telha. Natália, bom demais a sua passagem por aqui. Falei para vocês que no final vocês ainda vão voltar para fazer as considerações. Essas lives, a Altamira até fez essa observação agora há pouco, elas têm hora para começar, mas não tem muita hora para acabar, não, tá? Porque as pessoas vão querendo conversar. E tem sido assim, eu tenho observado assim, como é que nós precisamos de uma pandemia para a gente se encontrar mais efetivamente, né? Porque a gente tinha o mundo real, a gente tinha a possibilidade de ir e vir, mas parece que quando a gente caiu aqui, nesse lugar de impossibilidade, a gente conseguiu também expandir a mente. O que é que eu posso criar para encontrar com as pessoas? Né? O que é que eu posso inventar para encontrar com as pessoas? As lives estão nesse sentido mesmo. São muitas possibilidades que nós estamos tendo. Felizmente, felizmente, são muitas possibilidades. Eu fico muito feliz pela oportunidade que a senhora nos deu
pela oportunidade de falar um pouco para o seu público e para o nosso, que eu estou vendo que tem muita gente legal, né? Nossa, aí, o orgulho que nós temos. Completamos agora 5 anos de campus multi-institucional com uma belíssima cerimônia de reverência, né? De agradecimento, de fortalecimento, né? Nós tivemos mais de 75 pessoas participando dessa solenidade promovida pela CSTS. Então, nossa, nós temos aí uma caminhada muito bacana. E eu sei que a senhora tem muitos convidados importantes, inclusive o professor Marcelo, que é meu querido amigo vice-diretor, assume comigo essa responsabilidade. Professor José Ivo, que é a personificação, né, da história da UFM Iguatu. E a professora Jaqueline, que também tem contribuído de forma muito prazerosa, muito exitosa, muito correta, junto ao curso, junto ao conselho gestor, né, da nossa unidade. Muito obrigada pela possibilidade. E a gente vai, Natália, a gente vai desafiar a Isabela a entrar aqui também, né? Eu também acho que... eu vou desafiar a Isabela aqui a entrar para conversar com a gente também. Isabela vai ser professora. Muito bem. Organize, Isabela. Lembrar o pessoal, né, que como a gente não tem conta verificada do Instagram, quem tem conta verificada, a live é infinita, não tem tempo. Mas quem não tem ainda, que é o nosso caso, a nossa live, ela cai quando a gente está com 1 hora de conversa. Eu imagino que ela está bem pertinho, nós já estamos aqui acho que com 50... Isabela fez a cara de horror aí, ó. Não faça, vá se organizando aí para você entrar daqui a pouco. E aí eu vou chamar o Ivo, né, que vem conversar com a gente aqui na sequência. Como eu falei no início, isso aqui é uma live festa, né? É uma live comemorativa. Então, é cada um passando, contando sua história. Eu espero que no final vocês possam voltar também, ainda que seja rapidinho, para fazer as considerações finais. Agora, por agora, já é muita gratidão por vocês estarem passando por aqui. Né? Eu já disse aqui, Natália, em outras lives, e as lives foram, assim, a forma que eu encontrei para me organizar dentro da pandemia. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu passo o dia todo nas universidades, nas palestras, nos municípios, e aí, de repente, a pandemia me colocou aqui, e disse, mano, preciso conversar com as pessoas. Então, que bom que a senhora que bom! Eu pensei, a gente precisa se organizar, né? Teve uma live que nós tivemos aqui há um tempo atrás, chamada A Liberdade é Terapêutica. Então, acho que ainda que a gente não tenha essa liberdade, que a gente está sonhando de voltar para os campos, que a gente tenha pelo menos essa liberdade de abrir essa janela aqui nos nossos eletrônicos, né? Para conversar, para estar junto das pessoas. Então, tenho muita, muita gratidão da sua passagem por aqui, e no finalzinho você volta, tá bom? À disposição sempre. Nós queremos continuar falando sobre o orgulho de ser UFO. Um abraço a todos os meus amigos que mandaram beijinho aí, mandaram mensagem. A gente nem consegue ver direito, quer ver a senhora aí, quer ver. Mas, enfim, um grande abraço. Que você vai ficar aí no chat e vai encorajando a Isabela a organizar-se aqui. Pois já estou participando aqui com ela. Beijo, professor. Tá bom, beijo. Tchau. Tchau. Agora eu vou chamar aqui o professor Ivo. Professor Ivo, nós estamos com 38 segundos para a live cair. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar, salvar esse vídeo da primeira live, gente, aí já volto imediatamente com a próxima, tá bom? Então, fiquem atentos, eu vou encerrar aqui, mas só encerrar a primeira live, tá? Daqui a pouco tem mais.